Mateus, capítulo 16, versículos de 1 a 4. Mateus 16, de 1 a 4, assim nos diz a palavra do Senhor. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã: hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não discernis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Nesse texto nós encontramos mais uma dos debates e das ocasiões em que Jesus se vê no confronto com duas classes religiosas que muito lhe deram trabalho durante o seu ministério terreno. Fariseus e saduceus eram duas classes dos religiosos judaicos que estavam na liderança religiosa do seu povo. Os saduceus eram uma classe religiosa um pouco mais humanista, mais voltada para as reflexões da terra. Era composta por basicamente a classe mais elitista dentre os judeus de sua época. Eram pessoas que possuíam um nível intelectual acima da média e que desprezavam aqueles que não eram tão cultos quanto os que participavam do seu segmento. Os fariseus, por sua vez, eram homens que tinham por si mesmos uma autoestima muito elevada no quesito de práticas religiosas. Eram pessoas que se intitulavam seguidores piedosos e rigorosos da lei mosaica, não deixando escapar nem mesmo nenhum aspecto cerimonial, pois eles eram os autênticos guardiões da lei, representantes legítimos de Moisés e da tradição rabínica. Essas duas classes foram as que deram mais trabalho para Jesus pelo fato de que experimentaram a religião apenas no aspecto estereotipado, apenas no aspecto externo da religião. Eram pessoas que olhavam para os demais e viam-no apenas como uma plebe ímpia, sem cultura ou sem nenhum tipo de piedade ou vida com Deus. Diversas vezes o Senhor Jesus os chama de hipócritas. A palavra hipócrita vem do grego upokrates, que significa ator. Porque muitos deles não faziam nada a não ser interpretar um papel. Eram pessoas que viviam a religião apenas no aspecto externo, fazendo com que os demais os vissem como pessoas acima da média. Esses homens foram uma pedra no sapato do Senhor Jesus e de seus apóstolos durante o exercício do seu ministério. Mas aí nós encontramos mais uma vez um texto que fala acerca da dificuldade que esses homens tinham em reconhecer Jesus como Messias e das maneiras ardilosas que eles armavam para poder pegar Jesus em alguma contradição. De fato, esses homens não tinham nenhum tipo de escrúpulo, não tinham nenhum tipo de desejo legítimo de conhecer o Messias, de se relacionar com ele e de ter uma vida religiosa autêntica. Quando olhamos para esse texto, observamos que eles se chegam até Jesus e pedem um sinal do céu. E nós temos que entender isso, porque na mentalidade dos judeus de sua época, os milagres e acontecimentos sobrenaturais legitimavam os profetas, tendo como exemplo Moisés, a abertura do Mar Vermelho, o maná que desceu do céu, Elias, os profetas que antecederam e realizaram milagres e sinais grandiosíssimos, tinham nesses milagres a sua legitimidade como autênticos porta-vozes de Deus. Então foi isso que esses fariseus pediram a Jesus, porque os milagres de cura e as ações sobrenaturais que Jesus realizou durante o seu ministério, para eles não tinham as mesmas proporções daquilo que Moisés realizou. E aí quando nós olhamos para esse texto, observamos que eles chegam até Jesus e dizem: olha,
Você quer ser crido como Messias? Você quer a nossa aprovação? Mostra-nos um sinal do céu. Algo sobrenatural, potentoso, grandioso, que nos deixe boquiabertos e impressionados. E o Senhor Jesus então olha para aqueles homens e diz: vocês conseguem discernir os tempos? Vocês conseguem olhar para o céu e saber quando vai chover e quando não vai? Vocês conseguem ver quando o tempo está bom, quando o tempo está ruim? Mas não são incapazes de entenderem aquilo que já estava escrito para acontecer? Isso é um esclarecimento de Jesus acerca de toda a linguagem profética do Antigo Testamento que cumpriu-se cabalmente em sua pessoa, que cumpriu-se no exercício do seu ministério, na vida que ele levou e até mesmo da morte com a qual ele morreu. Eles não eram capazes de ler o Antigo Testamento com as suas lentes rabínicas, desprovidas da ação do Espírito Santo, e entenderem que Jesus Cristo era o Messias. Por isso eles estavam cegos. E Jesus disse: vocês não conseguem entender e ver o cumprimento daquilo que os profetas disseram? Ora, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 1, vai dizer que, havendo Deus outrora falado de diversas maneiras aos pais pelos profetas, quer dizer que os profetas falaram ao povo de Deus acerca do Messias, acerca daquilo que viria a acontecer quando o Messias viesse, da vida que o Messias levaria, mas eles eram incapazes, tendo a lei escrita de Deus em suas mãos, eles não conseguiam entendê-la. E isso nos ensina uma lição muito importante. A capacidade cognitiva e intelectual do indivíduo não o leva para uma interpretação autêntica do Evangelho. Por isso que muitos pensadores equivocam-se, erram ao interpretar a Bíblia. Essa semana eu estava vendo um vídeo antigo, gravado por um cidadão muito benquisto no meio educacional brasileiro, que ele dizia que encontrou Jesus nos livros de Karl Marx. Como é que alguém é capaz de encontrar Jesus em escritos de ateus? Aí vem as elucubrações e interpretações mirabolantes das ideias e tentam de alguma forma colocá-la lado a lado com o Evangelho, sendo que Deus nos deu a sua palavra. Aonde a Bíblia não é suficiente, o que entra são os pensamentos e elucubração dos homens, que, segundo as Escrituras, nascem mortos em delitos e em pecados, e são incapazes de conhecer a Deus por si só. A mente humana, na sua natureza adâmica, primitiva, é completamente limitada para as realidades do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz claramente que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito. Quem está na carne, nas suas ideias, não é capaz de entender nada acerca de Deus, a não ser que Deus se revele a ele. E ele se revela por meio da sua palavra. Então o Senhor Jesus deixa isso bem claro. Vocês entendem muito de tempo, de estação, de sistema religioso externo, de práticas cerimoniais, mas são incapazes de olhar para o Antigo Testamento e enxergar que aquele que está diante de vocês é o Messias? Então, a capacidade intelectual não é suficiente. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que nenhum sinal também é suficiente. Porque tanto fariseus quanto saduceus conheceram pessoas que foram curadas por Jesus, paralíticos, cegos que voltaram a enxergar. Esses homens aqui com certeza ouviram testemunhas oculares e conversaram com testemunhas oculares que testemunharam a multiplicação dos pães e peixes. Pessoas dizendo: eu estava lá, eu comi do pão, só tinha ali uma quantidade pequena de pão e foi multiplicado, todo mundo comeu. Eles devem ter ouvido algum cego dizendo: eu era um cego de nascença, nunca enxerguei na vida, esse homem tocou em mim, eu fui curado. Esses homens tiveram acesso a um acervo de testemunhos de milagres, mas ainda assim não acreditaram. Por isso que podemos pregar, ensinar, testemunhar e falar. Se o Espírito Santo não mudar o coração do homem, o homem é incapaz de crer, mesmo que Deus desacortine sinais em sua frente. E a terceira verdade que esse texto tem a nos ensinar é que a estes homens
que nos dias de hoje se assemelham aos saduceus e fariseus? Ou são extremamente religiosos, incapazes de dobrar o seu coração à graça de Deus? Ou são tão intelectuais que acham que o Evangelho é uma fábula e que os cristãos são pessoas desprovidas de intelectualidade? Esses dois tipos de seres humanos continuam. Os fariseus modernos existem, os saduceus modernos existem também. Eles só têm um sinal que está comprovado pela história bíblica, que está nos anais e nas narrativas de historiadores como Flávio Josefo, que embora não diga que viu Cristo ressuscitado, mas diz em seu livro que ele conheceu e teve que lidar com pessoas que afirmavam a ressurreição de Jesus. Então a ressurreição de Jesus, ela pode ser encontrada nas Escrituras e também secundariamente na história. Essas pessoas não têm nenhum outro sinal a não ser o sinal da ressurreição. E aqui eu quero abordar, para concluir, que este sinal possui dois aspectos. O aspecto histórico, bíblico, do Senhor Jesus e o aspecto escatológico, no qual acontecerá no tempo do fim. Quando o apóstolo Paulo narra acerca disso, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, em um momento de abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, e a trombeta soará, e nós ressuscitaremos incorruptíveis, porque é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E qual será o destino de pessoas que, à semelhança dos saduceus e fariseus da época de Cristo, hoje em dia zombam da Bíblia, zombam das Escrituras, zombam da fé dos crentes, zombam do cristianismo histórico, bíblico, que olha para a Bíblia e não lê apenas como um livro de consulta? Porque o que está acontecendo hoje em dia é uma coisa, um fenômeno que nesses 25 anos de cristão eu nunca vi. O que mais existe são pessoas que olham para a Bíblia e aquilo que lhes agrada, eles querem, e aquilo que lhes desagrada, eles não querem. A mesma Bíblia que diz que temos que ajudar aos órfãos, viúvas, ajudar os pobres, distribuir com aqueles que não têm nada, e que alguns acham que isso é comunismo, e não tem nada a ver com comunismo isso, nem com socialismo. Isso é um princípio da humanidade, do amor fraternal, que não é um aspecto político, mas um estilo de vida. A mesma Bíblia diz que Deus julgará o pecador não arrependido. Diz que ficarão de fora os cães, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas. É a mesma Bíblia que diz. Por isso que nós temos que entender que não existe caminho para Cristo a não ser o Evangelho. Como dizia Martinho Lutero, o tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu concluo dizendo que nenhum sinal será dado. Esses homens mortos em delitos e em pecados, que afrontam a Deus com seus pecados, que afrontam a igreja com suas calúnias, que zombam da fé e da Bíblia, um dia terão que comparecer ante o tribunal de Cristo e responder por cada uma de suas acusações. Eu e você também merecemos muito justamente o castigo de Deus, temporal e eterno, porque mesmo crendo em Cristo, somos pecadores. A diferença é que nós não somos semelhança, nem descendentes de fariseus e saduceus. Pelo menos não deveríamos ser, embora muitos cristãos religiosos sejam, mas não deveríamos ser. Nós pertencemos àquele sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro. Pecadores, sim. Indignos, sim. Mas salvos pela graça e pelo amor de Deus. Recebemos Cristo em nossos corações por meio da iluminação do Espírito Santo e regeneração que o Espírito Santo operou em nós. E hoje somos novas criaturas.
Portanto, não somos a semelhança da geração dos fariseus e saduceus, má e adúltera, que precisa de sinais para crer em Cristo, porque o maior sinal já nos foi dado, a regeneração de nosso coração. Que nos voltemos para Deus por meio de Jesus Cristo, que creiamos a cada dia mais em sua pessoa e na mensagem que Ele nos deu por meio do Evangelho. E que isso nos torne cada vez mais autênticos, sinceros e francos em nossa crença e distantes de qualquer hipocrisia.